Olá, irmãos e irmãs. Hoje vamos continuar aqui nas nossas devocionais no Evangelho segundo Marcos, onde Jesus vai responder a um questionamento de um escriba a respeito de qual é o maior dos mandamentos. Então, esse texto está em Marcos capítulo 12, dos versos 28 ao 34, que eu vou fazer a leitura. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Queridos, uma pergunta fica para nós aqui. Qual é a distância que alguém está do reino de Deus? Qual a distância? Aqui nós podemos observar nesta conversa de Jesus com este escriba e na resposta que Jesus deu a ele, como também do entendimento que esse escriba tinha a respeito da lei, que estar perto ou longe do reino não faz tanta diferença. O que importa, portanto, queridos, é estarmos no reino, dentro do reino. E a prova é que este escriba que perguntava, que perguntou a Jesus qual era o principal dos mandamentos, é que ele entendia, não é? Que o amor a Deus e ao próximo eram os principais mandamentos da lei de Deus. Mas há uma grande diferença entre sabermos, não é, qual é o mandamento, qual é o requisito que a lei de Deus determina, preconiza, e praticar. Não é? Foi exatamente o que Cristo respondeu para ele, dizendo que ele não estava, não é, longe do reino de Deus, porque ele sabiamente respondeu ao questionamento de Jesus, ou aprovou, não é, a resposta de Jesus, reconheceu que a resposta de Jesus estava de acordo com a lei de Deus. Então, queridos, desde o Antigo Testamento, a exigência para se estar no reino é amar a Deus e ao próximo. Os textos que Jesus cita aqui, as palavras que Jesus cita aqui, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tudo já estava escrito, determinado na lei de Deus. Não é? Não bastava cumprir, vamos dizer assim, os mandamentos, as leis, os cerimoniais. A principal lei, o principal mandamento que deveria ser cumprido pelo povo de Israel era o mandamento do amor. Amar a Deus, reconhecendo-o como o único Deus que há, e amar ao próximo, como eles como eles se amavam a si mesmos, como as pessoas se amam a si mesmas, ou pelo menos deve ser assim, deveriam amar também a Deus. Não é? Então, o texto que Jesus citou aqui está em Deuteronômio 6, 4 e 5, né? Dizendo que Deus é o único Deus verdadeiro, o único Deus que há. A ordem para se amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força está lá em Deuteronômio 10, 12, e também a ordem de se amar o próximo como a si mesmo está lá em Levítico capítulo 19, verso 18. O apóstolo Paulo também ele registra o seguinte lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, o seguinte, ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, como é que o judeu, ou quem quer que seja,
cumpriria a lei. A lei, o cumprimento dela é o amor. Então, praticar o amor, não apenas saber que é o amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ali em João registra isso, João 17, versículo 3. Quero abrir aqui, ler com vocês, que diz assim, o próprio Senhor Jesus: e a vida eterna é esta. Ou seja, o que é a vida eterna? É estar no reino. É estar no reino de Deus, morar, habitar, viver no reino de Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é conhecer a Deus e conhecer a Cristo? Nós entendemos muito bem, sabemos o que significa o termo conhecer na Bíblia. Conhecer não é apenas saber que existe ou saber quem é, não é? Por ter visto, não é? Mas conhecer na Bíblia é um relacionamento pessoal, um relacionamento de amor, de fidelidade, de confiança. É isso que é conhecer a Deus, portanto, é amar a Deus, confiar nele, ser fiel a ele. E assim, portanto, vida eterna é esta, ou estar no reino é isto, é conhecer a Deus, é amar a Jesus Cristo, é relacionar-se com ele de forma confiante, fiel, descansado, não é? De fato, isso é amar ao nosso Deus e é cumprir, portanto, a lei de Deus. Mas tem mais. Em 1 João, capítulo 4, os versos 20 e 21, o apóstolo João registra o seguinte, tratando desse assunto, do amor. Ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, muito claro aqui. Como é que eu sei, como é que podemos saber que estamos no reino de Deus quando amamos a Deus? Quando nos relacionamos com Cristo Jesus, desta maneira confiante, fiel, não é? E de fato o conhecemos e nos relacionamos desta forma, em amor. Mas e como é que sabemos então que amamos assim, desta maneira, Jesus, amamos a Deus? Quando nós amamos o nosso irmão. Pois Deus nós não vemos. Então como é que podemos saber, nós termos esse entendimento, esta certeza de que estamos no reino de Deus, se amamos a Deus, e temos certeza que amamos a Deus, quando nós amamos o nosso irmão, quando então nos relacionamos com o nosso irmão, quando servimos ao nosso irmão, quando queremos e desejamos edificar o nosso irmão, quando nos doamos ao nosso irmão, enfim, quando praticamos o amor, e não apenas de boca. O próprio João diz isso aqui na sua carta. Não amemos apenas de palavra, mas de fato, né, e de verdade. Então, é assim, queridos. Aquele escriba, a resposta que Jesus deu no final para ele, falando o seguinte, né, olha, você não está longe do reino de Deus, porque você sabe a respeito do amor, você sabe a respeito de como se cumpre o mandamento, ou qual é o principal mandamento. Você conhece, não é? Mas então Jesus diz, você não está longe de Deus, porque praticamente Jesus está dizendo para ele, ó, o que está lhe faltando então é pratique esse amor. Não é? Ame a mim, ame a Deus. Confie em mim, entregue sua vida a mim, entregue o seu presente, o seu futuro, entregue tudo, não é? A mim. Relacione-se comigo. E isso você fará amando ao seu irmão. Você demonstra esse amor, que de fato confia em mim, que me ama, quando você ama o próximo. Você ama aquele que tem, de fato, as necessidades que você pode suprir. Tudo isso certamente pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, confiado e seguindo aquele que está já descrito, registrado na sua bendita e santa palavra. Que sejamos assim, eu e você, que de fato tenhamos a certeza vinda
e confirmada no nosso próprio coração, de que estamos no reino, de que participamos do reino. Assim então, vivamos para o nosso Deus, no nosso Deus, amando ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Amém.